Foi o que encontrou a faca? Não, quem encontrou a faca, aí é outra história. Nada garante que aquela faca seja a faca utilizada no evento. Essa história da faca, só para vocês entenderem, a faca foi achada no chão, entregue por um vendedor de fruta. Aí eu ainda brinquei na minha videoanálise, eu espero que ele não tenha cortado um mamão com o DNA possível do Bolsonaro, porque é demais. Você imagina a cena, pega a faca, dá pro vendedor de fruta, daqui a pouco eu venho buscar. É muito louco isso, né, Joaquim? Foi. Não, o que aconteceu foi eu conversei com essa pessoa, tá? Conversei com ela, eu morava num bairro perigoso, inclusive eu fiquei na porta da casa dele até me atender. E depois ele nunca mais atendeu. Mas ele falou aquele dia, ele falou, olha, eu estava como segurança de um outro candidato lá de Minas, e quando teve evento, eu pisei em cima de algo. Tá? Quando eu olho, era faca. Ele falou, eu não quis me abaixar naquele momento, porque achar que eu era cúmplice do cara. Pois daí eles estavam conduzindo o Adélio, aí ele abaixa, ele diz a história dele. E, em vez dele entregar para a polícia, ele vai para um vendedor de frutas que estava na esquina e falou, guarda isso aí, que eu venho buscar. Aí passa mais ou menos meia hora, vai ele e um policial, que é um policial reformado, policial militar. Eles vão até lá e falam, dá aquilo que eu deixei com você. Deram e levaram para a Polícia Federal. Não tem impressão digital naquela faca, nem do Adélio, nem de ninguém. Tem elementos de DNA na lâmina. Elementos DNA do Bolsonaro. Isso pode ter sido colocado em qualquer momento, mas só estou dizendo para você que você não pode aceitar essa faca como objeto do crime porque não teve a custódia garantida, a cadeia de custódia preservada. Porque foi entregue por uma pessoa que diz que essa pessoa disse que era a segurança do outro candidato. Esse outro candidato, que se elegeu deputado, eu fui atrás dele. Perguntei, fulano de tal era seu segurança? Ele falou, não tinha segurança. Isso é mentira. Isso é falso. Essa pessoa não prestou depoimento. Falou para mim. Eu digo para você, quando falam do Adélio como exemplo de que ele era um militante de esquerda, 20 minutos depois do evento Juiz de Fora, sai uma nota do Cacau Menezes, que é um colunista lá de Florianópolis, ligado à direita, e ele publica uma foto do Adélio numa manifestação chamada Renuncia Temer. Aí, isso sai no Jornal Nacional. Teve essa manifestação pouco antes dele fazer o curso de tiro, o clube de tiro. Renuncia Temer. E ele está na escada, e isso todo mundo diz, tá vendo? Ele estava no Fora Temer, é um cara de esquerda. Aí eu fui apurar quem é o cara que fez a manifestação que está do lado dele. As pessoas de direita devem conhecer. Chama Luciano Mergulhador. Esse cara correu risco de vida porque achava que ele estava associado à esquerda. Só que a manifestação dele era uma manifestação da direita. Porque naquele período, naquele dia que teve essa manifestação, foi durante a greve dos caminhoneiros. Durante a greve dos caminhoneiros abortou um projeto do Temer. O Temer era candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. E o Bolsonaro também era. Aí o Bolsonaro dá uma entrevista em que ele fala o Temer deveria, para o bem do Brasil, o Temer deveria renunciar naquele período. Ele falou, por causa da greve. Por conta disso, no dia seguinte, o Luciano Mergulhador faz uma manifestação que é de apoio ao que tinha dito o Bolsonaro. E quem é que participa dessa manifestação? Adélio Bispo de Oliveira. Isso é fato. O Luciano Mergulhador, eu entrevistei, conversei com ele muito tempo. Ele até hoje diz o seguinte, ele falou, eu conheci o Eduardo Bolsonaro. Ninguém me defendeu, porque começaram a atacá-lo, porque quando viram a foto, falaram, ele é cúmplice do Adélio, que é o cara de esquerda, então o Luciano Mergulhador é um infiltrado na esquerda. Nunca foi. Nunca foi. Vê as militâncias dele todas. Então, de novo, não é verdade que o Adélio era um militante de esquerda. Isso é falso. Só isso diz assim, então a narrativa está errada. Sim. Como é que um cara que defende um projeto do Bolsonaro vai querer matá-lo depois? Tem muita ponta solta. Isso gera margem para o documentário do Joaquim, eu assisti inteiro, tá? Eu achei muito interessante. Tem muita ponta solta, sim. A questão deles usarem a camisa ensanguentada para marketing casa com essa narrativa
de que tinha um caso americano lá. E a principal, Joaquim, a principal questão que eu assisti no documentário, eu vou colocar aqui na tela para a gente assistir, que me intrigou e vai intrigar você que está aí também achando uma maluquice, para quem não acredita na facada, você acha que a facada aconteceu, tudo bem, né? Eu também acredito que aconteceu. Essa é a minha opinião e que o Adélio não teve mandante nenhum. Daqui a pouco o Joaquim vai trazer a opinião dele em relação a isso. Ele simplesmente deu um surto, né? Mas pelo que o Joaquim traz, que ele era um militante de direita, aí também quebra todas as minhas conexões, né? Que eu não tinha essa informação. A gente precisa desses prints para mostrar, né? Ele com esse fanatismo que de repente vira um ódio, né? Isso é mal explicado pra caramba. Mas eu queria saber do Joaquim o que mais intrigou ele até hoje, porque o que mais me intrigou de tudo que foi trazido até a luz dos holofotes aqui, Joaquim, foi essa cena aqui do seu documentário. Vamos assistir Uma Fakeada no Coração do Brasil. Era medicamento e ele está ali sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha tido, mas aí já tem um remédio que ele toma antes. Doença anteriormente. Num congresso evangélico em Santa Catarina, Gideões, ele... Olha isso. O pastor diz lá que quem quer receber oração para cura tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, suponho que seja um pastor também, coloca também a mão e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso antes, pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada, ou da suposta facada. Então isso é uma baita de uma ponta aberta para essa situação. Opa, escapuliu aqui. O Bolsonaro tinha que vir a público explicar o que ele tinha, e ele nunca veio para falar se ele tinha um câncer, se ele tinha um refluxo estomacal, né? Tentou se falar com ele, Joaquim, para ver se... Sim. Porque não respondeu. Não responde, ele não respondeu, a gente procurou o Bolsonaro, procurou o Carlos Bolsonaro, e nesse caso, você fala isso, mas, por favor, deem um Google agora. 2018, primeiro semestre. O Bolsonaro parou 2 vezes a campanha dele, uma em Cascavel e outra vez em Roraima. Porque ele teve problema no estômago e foi internado. Tá? Depois ele desmentiu que foi internado, mas parou porque estava com problema estomacal. Cascavel e Boa Vista. E ele parou 2 vezes antes do Gideões. 2 vezes ele teve que interromper, aí teve a notícia de que ele tinha sido internado no Hospital Militar no Rio de Janeiro, e aí, efetivamente, ele passou por lá, mas não ficou internado, e ele parou 2 vezes. Então ele tinha um problema no estômago, isso sem dúvida nenhuma. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês.